bom dia, meus amados irmãos. Bom dia à querida Igreja do Senhor que está nessa cidade, a todos os irmãos em outras cidades, em outros lugares, que estão também sob os nossos cuidados aqui, congregações, famílias que congregam aqui e forma junto conosco todos os dias, todas as manhãs, esta unidade de espírito e unidade de fé, tendo o mesmo objetivo, o mesmo alvo, o mesmo propósito. Nós agradecemos muito a Deus por nos permitir estar aqui mais uma vez, neste amanhecer maravilhoso, com a voz do bom pastor. Esta voz que acalma o coração, acalma a alma, acalma a mente, a voz do bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A voz do bom pastor supre todas as nossas necessidades. Para esse devocional de hoje, queremos ler na Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 6. Vamos ler estas santas escrituras. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. A igreja canta até então. Meu coração alegre hoje cantar, ao relembrar que as dores cessarão, virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas terras de Sião. Mas até então eu seguirei cantando.
aqui na igreja, no estúdio, um lugar exclusivo, consagrado, de onde saem palavras de vida eterna para centenas, por que não dizer milhares de pessoas. Nós fazemos um roteiro no estado de Minas Gerais, no sudoeste de Minas Gerais, começando por Ribeirão Preto, estado de São Paulo, onde temos uma filha, a minha filha Jael. Sempre vamos, e de lá descemos para o sudoeste de Minas Gerais, começando por São Sebastião do Paraíso, até São Gonçalo do Pará, já próximo de Betim, em Minas Gerais. É um roteiro de mais de 2.000 quilômetros, mas fizemos o roteiro, graças a Deus chegamos bem de saúde e animados. Posso falar como João Wesley, né? João Wesley, aliás, o profeta do Senhor fala sobre João Wesley, que João Wesley não teve nem um minuto de desânimo na vida. Apesar de todos os embates e perseguições e tribulações, muito trabalho, ele nunca teve um minuto de desânimo. E podemos testificar isso também. Às vezes nós sofremos um cansaço físico, às vezes, mas desânimo não. Desânimo na fé, desânimo em relação à fé, não. Isso não. Pelo contrário, a nossa fé é firme, forte e inabalável. Humanamente falando, não somos. Emocionalmente falando, não somos firmes. Às vezes somos vulneráveis, né? Emocionalmente falando. Não somos fortes e não somos inabaláveis. Mas essa fé firme, forte e inabalável é no homem interior. É no nosso espírito. Então, nós damos graças a Deus, porque já há muitos anos que nós estamos neste glorioso campo de batalha, pregando este bendito e glorioso Evangelho, pregando a mensagem do Evangelho original, a mensagem do Evangelho primitivo. É o que nós estamos fazendo já há décadas. E como é maravilhoso vermos os resultados disto. Queremos aqui agradecer aos nossos companheiros, evangelistas, pastores, que nos ajudam, que cooperam aqui, especialmente na nossa ausência, e além de nos ajudar, nós colocamos diante de vós, diante da igreja, esta variedade de dons, de ministérios. Falamos no último culto que o quíntuplo de Efésios é a vestimenta da igreja. São 5 ministérios, 5 dons. O ministério é o mesmo, mas 5 dons, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quer dizer, cada um destes dons é um dom especial, é um homem especial, para cuidar deste povo especial, zeloso de boas obras. O profeta do Senhor pregou uma mensagem intitulada A Perfeita Força por Perfeita Debilidade, ou Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Isto é muito claro
na escritura que lemos em 2 Coríntios capítulo 12. Esta escritura nos estabiliza, nos firma mais, nos alegra, nos conforta. O apóstolo que foi o apóstolo Paulo, que foi um homem experimentado em tudo, deixou nestas páginas sagradas o seu legado. Eu fico estarrecido quando às vezes ouço pregadores, líderes, guias, homens que respondem por almas, pelas almas que dão crédito ao seu ministério, dizer que está escrito, mas não é bem assim, porque Paulo foi extremista, Paulo foi exagerado, e que muitas coisas que Paulo diz foi só para a igreja de Coríntios, porque era uma igreja onde havia muitas confusões. Então, muitas coisas que Paulo disse não é para hoje. Isso me deixa estarrecido. Porque como assim? Se Paulo foi um homem extremista, machista e exagerado, como que pode então a Bíblia ser a palavra de Deus? Como que um homem diz a Bíblia é a palavra de Deus, depois diz que Paulo errou, que Pedro errou e que não precisa disso mais? Que controvérsia, que contradição, que paradoxo. Que coisa estranha. Abre a Bíblia diante da congregação e diz, nós vamos ler a palavra de Deus. Lê, depois diz, está escrito, mas eu acho, está escrito, mas eu penso que não é, eu acho que não é. E muitos nem usando a Bíblia estão mais. A Bíblia tem perdido seu valor. Então, isso é realmente de estarrecer. Eu penso que uma congregação nunca mais deveria ouvir esse homem. Deveria ser a última vez que fosse à igreja para ouvir isso, para ouvir uma blasfêmia dessa. Porque Paulo foi quem escreveu maior parte do Novo Testamento. A Bíblia, a palavra de Deus, é o quê? Velho Testamento e Novo Testamento. Novo Testamento, a Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Homens cheios do Espírito Santo escreveram a Bíblia Sagrada. Em um espaço de 1.600 anos, mais ou menos, distante um do outro, não conheciam um ao outro. Isso forma a Bíblia, esse conjunto de livros proféticos, Velho Testamento, Novo Testamento, profecias, epístolas, forma a pura e inadulterada palavra de Deus. Então abrem 2 Coríntios ou em qualquer uma dessas epístolas e diz, vamos ler a santa palavra de Deus. Depois começa, não, mas eu acho que, eu penso que, a teologia tal ensina isso, é diferente disso. Seria a última vez que eu entraria nessa igreja. Nunca mais. Porque é muito sério onde nós congregamos, aonde nós praticamos a fé, onde nós reunimos para ouvir a palavra de Deus. Porque há um destino eterno. O que nós ouvimos, o que nós estamos ouvindo, determina o nosso destino eterno. Agora,
Como pode um apóstolo que diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Do Senhor. Ele diz, eu não aprendi de homem algum. Paulo não exibiu diplomas. Ele disse, eu não recebi de homem algum. O que ele recebeu de um homem chamado Gamaliel, ele considerou como esterco. Deus o levou para o deserto da Arábia e lá ele ficou até esquecer tudo que ele aprendeu de Gamaliel. Olha, você fica exibindo coisas de Gamaliel nas suas epístolas. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Escreveu quase todo o Novo Testamento. O extremista, Deus permitiria isso? Paulo errou, Pedro errou. Se Pedro errou, então vamos ter que tirar todas as páginas de Pedro da Bíblia. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Como que pode um homem que errou deixar suas epístolas na Bíblia Sagrada? Não, Senhor. Eu sempre falo assim, eu prefiro errar com Pedro do que acertar com os teólogos de hoje. Pedro não errou na doutrina do ensinamento da palavra. Ele negou a Jesus, negou. Mas antes de receber o Espírito Santo, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Longe de nós seja dizer Paulo errou, Pedro errou, acho que não é assim, penso que não é assim, penso que é de outro jeito, penso que nós estamos numa era moderna, num tempo diferente, a Bíblia já ficou arcaica, já é coisa ultrapassada, agora nós temos coisas mais lógicas. Foi assim que Israel se afundou, no tempo daqueles reis perversos, deixaram o profeta de lado e foram em busca dos deuses, das idolatrias, das nações ao redor. E assim está acontecendo hoje. Tudo vai sendo encostado de lado. Mas damos graças a Deus, irmãos, por termos nas nossas mãos aqui hoje a Bíblia Sagrada, a pura e inadulterada palavra de Deus. Não há um erro nas Escrituras, não há um paradoxo nas Escrituras, não há uma controvérsia, melhor dizendo. Não há uma controvérsia nas Escrituras. Você já encontrou alguma? Eu nunca encontrei uma controvérsia na Bíblia Sagrada. As interpretações enchem a mente de controvérsias, mas a revelação não. A revelação, pelo contrário, ilumina, tira todas as dúvidas. Graças a Deus por esta revelação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E é isso que nos dá a segurança da vida eterna. Amém. Mas então eu seguirei cantando, então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Com esta revelação, com esta segurança,
de que o que você está ouvindo está determinando o seu destino eterno, receba a bênção de Deus agora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. الرب يباركك ويحرسك، يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. אלפי דורות, משפחתך, תפילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, בצדך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך, פועך, סבלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך. אדוני וישמרך, יראה אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.